Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Carlos Awad e na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade com a resolução do nosso mini teste e o centro da atenção de hoje será o exercício número 2. Mas antes de mais, eu gostava de o convidar a subscrever-se ao nosso canal, ativar o sino de notificações para que possa ficar sempre ao par de todas as nossas novidades. Estamos juntos? Certo. Então, vamos ao nosso exercício. O exercício diz o seguinte, que os dados seguintes são referentes ao nível de glicose de 60 crianças, não é? Na linha A, eles pedem que a gente construa uma tabela de distribuição de frequência para dados agrupados em classe. E na linha B, pede que a gente faça a determinação das medidas de tendência central. A primeira coisa que nós precisamos observar é a disposição dos nossos dados. Olhando para a forma com que os nossos dados, com que o nível de glicose dessas 60 crianças está apresentado, nós conseguimos entender que os nossos dados eles estão na forma bruta. E qual é o primeiro passo? O nosso primeiro passo consiste em colocar os nossos dados em rol. Estamos juntos? E o que é colocar os nossos dados em rol? É colocar os nossos dados do menor até o maior valor, isto é, numa ordem. Estamos juntos? Certo. E para uma melhor gestão do nosso tempo de vídeo, não é? Eu já coloquei à disposição os nossos dados em rol, não é? E agora vamos avançar com a resolução do nosso exercício. Este é o primeiro passo. O primeiro passo consiste em colocar os nossos dados em rol. Feito. Indo diretamente para a resolução, nós percebemos que o quê? Percebemos que a tabela de frequência que o exercício solicita que a gente faça é uma tabela de dados agrupados em classe. E para nós podermos fazer uma tabela de dados agrupados em classe, existe um certo procedimento que não é novo, nós já aprendemos a respeito até mesmo aqui no canal, que nós precisamos seguir de modo a encontrar não só a amplitude da nossa classe, bem como também o limite inferior da nossa classe. Certo? Certo. E qual é o primeiro procedimento? O primeiro passo consiste, não é? Estamos na resolução do nosso exercício. O primeiro passo, ele consiste em calcularmos a nossa amplitude. Consiste em calcularmos a nossa amplitude total. E como é que nós calculamos a nossa amplitude total? A nossa amplitude total ela é igual ao módulo do nosso x máximo menos o nosso x mínimo. Estamos a dizer que que a nossa amplitude total ela é igual. Qual é o nosso x máximo? 83. E o nosso x mínimo temos aqui 55. Então, o módulo deste resultado, que vai corresponder à nossa amplitude total, será igual a 28. Certo? Certo. No nosso segundo passo, nós iremos calcular o número da nossa classe. E vamos recorrer à fórmula de Strudger. O que essa fórmula diz? Ela diz que o nosso K
ele é igual a 1 mais 3,3 logaritmo de n, se o nosso valor de n for superior que 25. E olhando para a disposição dos nossos dados, nós constatamos que o quê? Que o tamanho da nossa amostra é superior que 25. Então, nós vamos recorrer a essa fórmula, certo? Então, vamos dizer que o nosso K será igual a 1 mais 3,3 logaritmo de 60. E quanto é que isto vai nos dar? O nosso K será igual a 6,86 78 99 126. O nosso K, conforme nós aprendemos, será arredondado a 7. Arredondamos sempre para mais, não é? Assim sendo, podemos avançar para o nosso terceiro passo. No nosso terceiro passo, o que nós iremos calcular? Iremos calcular a nossa amplitude da classe. E como é que nós calculamos a nossa amplitude da classe? É muito simples. Nós sabemos que a nossa amplitude da classe ela é igual à amplitude total dividido pelo número da classe menos 1. Logo, a nossa amplitude da classe será igual. Qual é a amplitude total? 28 dividido por 7 menos 1. A nossa amplitude da classe dá nada mais, nada menos do que 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, depois 7. E nós podemos arredondar a amplitude da nossa classe a 4,67. Estamos juntos? É importante que prestemos atenção aqui. Nós arredondamos para mais o número da nossa classe e não a amplitude da nossa classe. Estamos juntos? Por quê? Não arredondamos a amplitude da nossa classe para mais? Simples, porque quando nós falamos, por exemplo, da glicose, que no caso, olhando para o nosso exercício, é a nossa variável, nível de glicose, trata-se de que tipo de variável? É mesmo isso, variável quantitativa contínua. Estamos juntos? Daí que a amplitude da nossa classe tem de ser igual a 4,67 e não arredondamos este resultado. E por fim, antes de fazermos a nossa tabela de distribuição de frequência, no nosso quarto passo, nós iremos calcular o quê? O nosso limite inferior. Então, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que o nosso limite inferior, pela fórmula, ele é igual ao x mínimo menos a amplitude da classe sobre 2. Estamos a dizer o quê? Que o nosso limite inferior ele é igual a 55 menos 4,67 sobre 2. O nosso limite inferior é igual a 52,665. Estamos juntos até aqui? Certo. Vejam só uma coisa muito interessante. Se eu tenho o meu limite inferior da classe, eu já sei como é que eu vou começar preenchendo. Eu já sei como é que eu irei começar preenchendo a minha tabela de distribuição de frequências. Eu vou começar com o que, na verdade? Com o meu limite inferior, que no caso de quanto é? Nós temos aqui 52,665. Vamos abrir aqui o intervalo. Vamos ficar com o quê? Pegamos neste valor
acrescemos, não é? Da nossa amplitude da classe, isto é, vamos ter aqui 52,665 mais 4,67, que é a amplitude da nossa classe, e nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar aqui com 57,335 mais o valor da nossa amplitude da classe. Vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui 57,335 mais o valor da amplitude da classe. Quanto é que isto vai dar? 62,005. Vamos colocar aqui 62,005 mais o valor da amplitude da classe, que no caso é de 4,67. Vamos ficar aqui com o quê? Com 66,675, que é o valor que nós passamos para aqui. Mais a amplitude da classe, vamos ficar com 71,345. Pegamos nesse resultado, passamos para aqui, 345. Mais a amplitude da classe, vamos ter o quê? 76,015, que é o valor que nós vamos passar para aqui, mais a amplitude da classe, que é de 4,67, vamos ficar com 80,685. 80,685 mais a amplitude da nossa classe, vamos ficar aqui com 85,355. Aqui vamos colocar o símbolo de somatório, certo? Certo. Já temos as nossas classes apresentadas. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos calcular o valor médio de cada uma das classes. E nós já aprendemos como é que nós fazemos isso. Somamos o nosso limite inferior com o nosso limite superior e dividimos por 2. Somado este limite inferior com este limite superior dividido por 2, isto vai nos dar 55. Somado estes dois limites, inferior e superior, dividido por 2, isto vai nos dar 59,67. Se procedermos deste lado também, vamos ficar com 64,34. E fazemos assim sucessivamente. Estamos juntos? Que nós vamos ficar com 69,01. Aqui vamos ficar com 73,68. Aqui nós vamos ficar com 78,35. E por fim vamos ficar com 83,02. Certo? Certo. Agora, nós pegamos, daí a importância de nós apresentarmos os nossos dados em rol, porque o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que buscar valores em rol que se encontrem dentro deste intervalo. Por exemplo, dos dados que nós temos em rol, quantos deles encontram-se nesse intervalo? Podemos contar, não é? O intervalo varia de 52,665 a 57,334, não é? Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? Então, temos aqui 7. Vamos para esta classe. Quais são os valores ou quanto é que nós temos de frequência absoluta correspondente a valores que se encontram neste intervalo, que varia de 57,335 a 62,004. Vamos precisar de contar, não é? Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos juntos? Então, temos 12. Pegamos no 12.
Vamos colocar aqui. Certo? Certo. Vamos para outra classe. Quais são os valores que nós vamos encontrar no intervalo de 62,005 a 66,674? Quais são? Então, nós vamos contar, não é? Vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vai até aqui. Então, nós viemos para cá e vamos colocar 17. Depois fazemos com a classe seguinte. Vamos lá contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar aqui. Temos 10 para esta frequência absoluta, porque é o número de valores que nós encontramos no intervalo de 66,675 a 71,344. Certo? Certo. Depois vamos buscar o número de repetições de valores que podemos encontrar neste intervalo de classe. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contei bem? Não. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos juntos? Certo. Vai até aqui. Então, vemos para cá e colocamos 9. E o mesmo procedimento para as demais em falta, que é, temos para o intervalo que varia de 76,015 a 80,684, qual é o valor da frequência absoluta? Vamos contar o número de repetições que nós temos aqui, tendo em conta a disposição dos nossos dados. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar aqui 4. E, por fim, sobra-nos apenas este aqui, que é o valor que vem para cá. Certo? Certo. Já temos os valores da nossa frequência absoluta. Agora, tudo o resto fica mais fácil. Estamos juntos? Então, o que nós aprendemos? Aprendemos que o somatório da nossa frequência absoluta, ela corresponde ao tamanho da nossa amostra. Se nós formos somar 7, 12, 17, 10, 9, 4 e 1, nós constatamos que o quê? Que o nosso N ele é igual a 60, que na verdade é o quê? É o tamanho da amostra que nós temos aqui. Enrola. Certo? Certo. Frequência relativa percentual, simples. É frequência absoluta dividido pelo tamanho da nossa amostra. 7 dividido por 60, 0,12. 12 dividido por 60, 0,2. 17 dividido por 60, 0,28. 10 dividido por 60, 0,17. 9 dividido por 60, vamos ficar aqui com 0,15. 4 dividido por 60 dá 0,066666. Mas de modo a criar condições com que o valor da nossa frequência relativa dê 1, iremos colocar aqui 0,06. 1 dividido por 60, 0,02. Somamos a nossa frequência relativa. Vamos constatar que isto vai dar, na verdade, vai dar 1,01. Mas que, na verdade, isso está próximo de 1. Certo? Certo. Frequência relativa percentual, simples. É multiplicação da frequência relativa vezes 100. Assim sendo, estamos a dizer que o quê? Que aqui nós vamos ficar com 12. Vamos ficar com 20, aqui vamos ficar com 28, aqui vamos ficar com 17, aqui vamos ficar com 15, aqui vamos ficar com 6 e aqui vamos ficar com 2. Se nós formos a fazer a soma, isto vai nos dar 100. Frequência acumulada. Qual é a fórmula? Somatório da frequência absoluta. Estamos juntos?
E a frequência absoluta começa com quanto? Com 7. Então colocamos aqui 7. 7 mais 12, 19. 19 mais 17, 36. 36 mais 10, 46. 46 mais 9, 55. 55 mais 4, 59. 59 mais 1, 60. Frequência acumulada percentual, nós já bem sabemos, é o somatório da frequência relativa percentual, que começa com 12, então vamos colocar 12 aqui. 12 mais 20, ficar aqui com 32. 32 mais 28, 60. 60 mais 17, 77. 77 mais 15, 92. 92 mais 6, 98. E 98 mais 2, 100. Estamos juntos? Agora vamos calcular o quê? Vamos calcular o valor total correspondente à multiplicação de cada uma das variáveis. Na verdade, este aqui é o valor médio, corresponde aos valores que se apresentam nesta coluna, que serão multiplicados pela nossa frequência absoluta. Então vamos lá, 55 vezes 7, isso vai nos dar 385. 59,67 vezes 12, isso vai nos dar 716,04. A multiplicação destes dois valores vai nos dar 1093,78. A multiplicação destes dois vai nos dar 690,10. A multiplicação destes dois valores vai nos dar, por sua vez, destes dois aqui, assim é que é, vai nos dar 663,12. Se nós formos multiplicar 78,31 por 4, isso vai nos dar 313,4. E se formos a fazer esta operação, 83,02 por 1, vai nos dar 83,02. E depois podemos fazer o somatório, não é? Se nós formos somar, vamos constatar que isso vai dar 3.944,46. Este valor irá nos auxiliar no cálculo da média, certo? Certo. Feito isso, nós já podemos calcular a média, que é a primeira medida de tendência central. E por fórmula, o que nós sabemos, não é? Nós sabemos que a média, não é? Por fórmula, nós sabemos que a média ela é dada do seguinte jeito. Vamos ter aqui, símbolo este. Vamos ficar aqui com I igual a 1, somatório de N, XI vezes FI dividido por N. O somatório deste aqui nós já temos. Deu este, que é 3.944,46. Dividido pelo tamanho da nossa amostra, que é de 60. Então, vamos colocar aqui 60. Certo? Certo. E quanto é que isto nos vai dar? Isto nos vai dar 65,741. Este aqui é que, na verdade, é o resultado da nossa média. Estamos juntos? Certo. Feito isso, nós podemos calcular agora o quê? Vamos calcular a nossa mediana, não é? Então, como é que nós calculamos a nossa mediana? Muito simples. Nós já conhecemos a fórmula, não é? A mediana para dados agrupados. Como é que nós fazemos? Primeiro passo. Qual é
o tamanho da nossa amostra, não é? 60. Então, nós vamos pegar o nosso tamanho, então nós vamos pegar no tamanho da nossa amostra, vamos dividir por 2. Então, estamos a dizer que 60 dividido por 2, quanto é que isto vai dar? Vai dar 30. Certo? Certo. De seguida, o que é que nós vamos dizer aqui? Vamos dizer que mediana ele é igual ao limite inferior mais, vamos ter aqui o somatório de n dividido por 2 menos a frequência acumulada anterior dividido pela frequência absoluta vezes a amplitude da classe. Então, vejam só algo muito importante aqui, que vai nos permitir calcular a nossa mediana com êxito. Nós vamos para a coluna da nossa frequência acumulada e vamos entender onde é que está contido este resultado de 30. Então, vamos para aqui, não é? Onde é que está o nosso 30? Nesta coluna da nossa frequência acumulada. Onde é que o 30 está contido? Está contido aqui, não é? O que pressupõe-se que o que, na verdade? Que esta aqui será para nós a classe da nossa mediana. Certo? Certo. Então, a questão que eu começo fazendo é a seguinte. Qual é o limite inferior da classe da nossa mediana? 62,005. Então, nós voltamos para aqui. E o que nós vamos dizer? Vamos dizer que a nossa mediana será igual a 62,005 mais tamanho da nossa amostra, 60 dividido por 2, menos frequência acumulada anterior. A nossa classe da mediana é esta aqui, certo? A nossa frequência acumulada de referência é 36. Então, a anterior quanto é que será? 19. Então, vamos ficar aqui com o quê? Com 36, vamos ficar com 60 dividido por 2, menos 19, que é a nossa frequência acumulada anterior, dividido pela frequência absoluta. E qual é o valor da nossa frequência absoluta? Onde é que nós identificamos primeiro? Identificamos na nossa classe da mediana, que por sua vez é de 17, certo? O valor da nossa frequência absoluta, não é? Esta aqui, no caso, FI, nós identificamos onde? Identificamos na nossa classe da mediana, que foi o nosso primeiro procedimento, que consiste primeiro em identificar a classe da mediana. Então, quanto é que ele dá? 17. Então, nós vamos para cá, vamos colocar aqui 17 vezes a amplitude da nossa classe. Percebam que nós já havíamos calculado a amplitude da nossa classe. E quanto é que havia dado? Havia dado 4,67, não é? Então, vamos por aqui, vamos colocar 4,67. Assim sendo, estamos a dizer que o quê? Que a nossa mediana ela é igual a 62,005, que é o limite inferior da nossa classe da mediana. O resultado desta divisão vai nos dar 30 menos 19, subtraído por 17, vezes 4,67. Certo? Assim sendo, a nossa mediana, se nós fizermos esta operação devidamente, será aproximadamente igual a 63,95. Que se formos a constatar, o valor da mediana encontra-se dentro do intervalo de classe da nossa mediana. Certo? Certo. De seguida, e por fim, nós vamos concluir calculando a nossa moda. Estamos juntos? Qual é a fórmula da moda para dados agrupados?
nós já conhecemos, temos visto bastante aqui no nosso canal. A moda ela é dada do seguinte jeito, nós vamos ter aqui a moda é igual ao limite inferior mais F1, que vamos ficar com F1 mais F2. Falamos sobre isso na nossa videoaula anterior, vezes a amplitude da nossa classe. Então, a nossa moda será igual. Qual é o nosso limite inferior? Quando estamos a calcular a nossa moda, é o mesmo procedimento com o caso da mediana? Não é. O que nós fazemos aqui? Simples. Nós vamos para a nossa coluna da frequência absoluta, que no caso é esta, no caso. Estamos juntos? E o que nós fazemos? Buscamos o valor com maior frequência absoluta desta coluna. E no caso nós constatamos que o quê? Que há uma certa coincidência, porque o valor com maior frequência absoluta corresponde também ao valor que encontra-se na mesma classe da nossa mediana. Certo? Certo. Assim sendo, como é que nós vamos proceder? Vamos dizer que o limite inferior é o mesmo, porque a nossa classe mediana é igual ao valor da nossa classe modal, será de 62,005 mais F1. Como é que nós calculamos F1? Será o valor da frequência absoluta de referência, que no caso é o nosso 17, menos o valor da frequência absoluta anterior à referencial, que no caso qual será? 12. Vamos ficar aqui com 12. Então aqui vamos ter o quê? 17 menos 12, mais aqui vamos ficar com 17, que é o valor da frequência absoluta referencial, menos a frequência absoluta posterior à referência. Então, se é posterior à da referência, então é 10. Então, vamos ficar aqui com 10. E vamos multiplicar isso pela amplitude da nossa classe, que nós, por sua vez, já conhecemos. Sabemos que é de 4,67. Vamos colocar aqui 4,67. Então, a nossa moda será igual ao quê? A 62,005, mais na parte de cima vai nos dar 5, que vamos ficar com 5 mais, aqui vai nos dar 7 vezes 4,67. Logo, a nossa moda será igual a quanto? Será igual a 63,9508333. Com isso nós podemos dizer que o quê? Podemos dizer que a nossa moda é aproximadamente igual a 63,95. Certo? Certo. Feito assim, nós já respondemos as questões do nosso exercício, que inicialmente começavam por pedir que a gente fizesse a tabela de distribuição de frequência, que foi o que nós fizemos logo no início, e na linha B pedia que nós calculássemos as medidas de tendência central, que foi o que nós fizemos logo de seguida. E encontramos a nossa média, a nossa mediana e a nossa moda. Estamos juntos? Certo. Então, eu espero que tenham gostado da aula. Se porventura a aula lhe foi útil e do seu agrado, deixe ficar o seu gosto. Ajude o canal a crescer. Subscreva-se ao nosso canal, partilhe a videoaula em seus grupos de estudos e juntos vamos contribuir para o melhoramento do desempenho e aproveitamento acadêmico de milhares de estudantes de nível superior. Um grande abraço.